Agora acho que já está gravando. Então, vamos voltar aqui do início. Estou lembrando como é que era o cenário sem predadores, que é original, ou você tinha uma estratégia residente. Que era invadida. Essa estratégia residente era o que nós chamamos de XR, invadida por Y. E o primeiro cenário que acontecia era muito simples. Você tem aqui o eixo dos X, e o XR está aqui. E aí você tem um ideal aqui, o ideal é o zero. Então, estratégia ideal, entre aspas, é o zero. Ou seja, quer dizer, isso é o máximo do K de K de X. Que é na origem. É uma Gaussiana, a gente bota que você está na origem, é só uma questão de opção, mas é o que acontece. Aí vou pensar o caso que o XR é maior que zero. Aí o cenário era muito simples. Se o Y que aparecesse tivesse aqui, esse Y era diminuindo, ou seja, você tinha na aproximação linear, ele decaía. E se ele aparecia aqui, ele crescia. Aí o que acontece? Você começa a ter um caminho. Você começa com XR, qualquer XR inicial, que é maior que zero, vamos supor que seja maior que zero. Aí você vai ter várias invasões, algumas vão falhar, mas algumas outras vão prosperar. Então, digamos que esse XR seja substituído por um Y1. Esse Y1 também é maior que zero. Mas esse Y1 ele está à esquerda do XR, ou seja, ele está mais perto do XR do que do zero do que o XR. Então, esse aqui vai prosperar. Mas aí o que acontece? Esse Y1 ele tende a se tornar estratégia residente. Então, ele passa a viver aqui, digamos que Y1 esteja aqui. Então, a residente agora está aqui. E a próxima, aí vai continuar havendo sorteios. Como ele está mais perto do zero, a maior parte das invasões vão estar para além do Y1, do novo estratégia residente. Mas alguma outra pode cair aqui. Esse é o Y2. Esse aqui vai prosperar também. Então, eventualmente, você vai aparecendo uma estratégia mais bem-sucedida, vai para o Y2, que é a nova estratégia residente. Porque esse Y2, ele vai... Bom, na verdade, ele pode ser até igual a zero, mas já não vai ser igual a zero, porque tem que ser um sorteio muito preciso para cair exatamente. Mas, digamos, maior ou igual que zero e menor que Y1. E assim vai, pontinhos. A ideia é que isso vai convergir para zero, eventualmente. E essa raciocínio funciona o tempo todo, porque você sempre vai ter o novo XR e a lógica ainda é a mesma. Se você está à esquerda do XR e ainda positivo, você progride, senão você regride. E aí a ideia é isso aqui. Pois bem, agora, o que vai acontecer quando você tem esse cenário complicado com predadores? Então, digamos que você tenha esse cenário aqui. Aqui não é XR, é o X. O zero está aqui. Você começa de um XR, digamos, aqui. E aí se você tiver, se você cair aqui e esse aqui prosperar, o Y1 pode estar aqui. E aí ele prospera.
Mas parece que tem uma probabilidade de um Y1 que esteja aqui também prosperar. Vou botar Y1'. Isso aqui é novidade. Então, o que pode acontecer? Você pode começar a fazer um caminho bem mais complicado. Não é de poder Y1, mas pode ir para Y' também. Você, o que for sorteado primeiro e prosperar primeiro, ganha. E aí esse Y', digamos, vai ser o novo XR. E o que vai acontecer? Aí você tem novamente a probabilidade de você sortear um Y2 aqui ou um Y2 aqui, que ambos podem prosperar, desde que estejam de uma certa distância do Y1. E assim vai. A pergunta é, será que isso que não vai convergir? Ou será que isso pode convergir? Como é que isso vai convergir? Então, para onde isso vai depois? Repara Essa que é até aquela bifurcação, né? Que no começo a gente ficava pensando para onde que ia antes da gente na começar a estudar. verdade, isso seria um passo posterior. Isso é um passo posterior. Quando você já está no zero, você descobre que existem estados que não são no zero, que são mais estáveis. Isso seria outro assunto para ver. Mas pode ser até que seja alguma coisa desse tipo que vai acontecer. Você vai Sim. pegar uma população e bifurcar ela já nessa etapa. Então, a pergunta é: podem acontecer bifurcações já nessa etapa? Repara que isso é uma novidade interessante, porque no modelo original, o primeiro momento é o momento de convergência para o zero. Ou seja, você só tem isso aqui. Ou você está, se você está mais perto do zero, você progride, se você está mais longe do zero, você regride. Então, uma coisa que pode acontecer a longo prazo é você tender para zero. E você tende para zero. E a bifurcação acontece depois. Isso acontece tanto a nível teórico quanto a nível de simulação computacional. Mas já aqui, nessa situação que nós estamos encontrando, talvez já aconteça bifurcações antes de você ir para o zero. Ainda, então, esse primeiro rota aqui para o zero pode não acontecer, ou pode ser acontecer de uma maneira diferente, e você já ter bifurcações, ou trifurcações, quadrifurcações, nesse estágio aqui, antes de tender para zero. Então seria interessante começar a rever os cenários todos, como você está vendo, mas sempre perguntando o seguinte: bom, digamos que você tenha tido uma invasão bem-sucedida. E se essa novo Y bem-sucedido se tornar o novo XR? Aí, qual é o valor dele? E aí, qual que é o futuro dele? Ele vai tender a ser invadido novamente, e ele sendo invadido, ele vai te jogar para onde? Uhum. E talvez não haja possibilidade de responder isso ainda, mas talvez seja possível responder isso no passo posterior, quando a gente imagina estratégias residentes já duplas. Então, no passo posterior que eu fiz, aquelas notas originais, mas sem predadores, a gente já imaginava que estratégias com duas populações, ou seja, já com a bifurcação, eram estáveis. E a gente encontrava exatamente quais eram os valores do x, que era o x e o menos x, que eram estáveis. Tinha lá um valor, e ainda da mesma estratégia de invasões. Então, talvez seja o caso de eventualmente considerar populações invadidas já no processo de bifurcação, e a pergunta é quais bifurcações são estáveis e quais não são. Então, isso seria algo para se fazer depois, ou seja, só fazer um esboço aqui. Imaginar, digamos, que No você. caso, já começar com a bifurcação, né? E Já aí, começar. vendo no A o pergunta proceder. e se eu tiver 2x? Eu não sei nem se eles vão estar simétricos no plano da origem. Digamos que eu tenha um certo Sim. XR
xr1 e um xr2. Duas populações. Ou seja, você vai ver além deles, vai ver o Y. Você três populações Sim. e mais os predadores. Aí a pergunta é, será que tem uma, uma configuração aqui de XR1, XR2 que é estável? Com E Y? é sobre qualquer invasão Y. Porque isso é que é interessante nesse modelo original. Deixa eu ganhar um espaço aqui. No modelo original, depois que acontecia esse processo aqui, você vai para o zero, você chegava, então, uma população toda montada no zero. E uma lógica bem simples supõe que, bom, agora vocês estão felizes, né? Então, todo mundo feliz, então todo mundo vai fazer a mesma coisa. Só que não é bom para todo mundo fazer a mesma coisa, porque competem pelos mesmos recursos. Então, o que vai acontecer? Você descobre que você tem configurações. Começa aqui com um X, usei X barra e menos X barra, que são mais estáveis do que essa configuração com todo mundo no zero. Ou seja, o que você vai começar a ver é isso aqui, o zero, bifurcando para X barra junto com X barra, com menos X barra. E tem um valor desses X barra que, é o mais estável. Então, aqui vou botar 1, depois 2, menos 2, e até que chega no estado que é o x barra menos, aí é dependendo daquilo que nós estamos chamando daquela razão entre os sigmas. O que é mesmo? Qual é a letra que a gente está usando para a razão dos sigmas? Era H que nós estamos usando? Isso. Não, H era do K e do C, né? Razão de Pois K é, e do o C. H era o Isso. sigma K sobre E sigma sigma C. C. Isso. Sigma Pois K é, ao quadrado, sigma C ao quadrado. exatamente. Esse X barra era dependente do H. Sim. E esse X barra aqui, então, era o estado estável. Na verdade, a palavra seria evolutivamente estável. Porque ele era realmente estável mediante invasões de todo tipo. A pergunta é, será que você vai ter estados evolutivamente estáveis com duas populações, ou talvez com mais populações, nesse modelo que você tem as predadores participando? Essa pergunta Analisado com os predadores e os invasores, né? Se continuaria com os invasores e com os os predadores. predadores. Na verdade, a pergunta ela é interessante. Os predadores podem fazer para gerar essa bifurcação? Ou para modificar, antecipar a bifurcação? Ou seja, ela acontecer antes de chegar no zero. Ou talvez não acontecer, talvez ela não aconteça mais. Aconteça alguma coisa mais complicada. Sim. Mas é tentar, né? Antes de ver se é Agora, complicada. eu não acho que seja muito mais complicado colocar duas populações residentes. Vai Sim. ter mais termos, mas eu não acho que eles vão ser mais complicados do que os anteriores. Ou seja, na verdade eu não sei, nas contas que eu fiz, se eu já coloquei imaginando que eram populações residentes simetricamente colocadas em relação ao zero, ou se eram duas populações residentes arbitrárias e depois eu descubro que o melhor é quando elas são simetricamente dispostas em relação ao zero. Isso vai ter que ser testado para ver se as contas funcionam de um jeito ou de outro. Mas isso aqui é um passo. As Na contas que verdade, você fala das notas, né? Que me foi enviada anteriormente. exatamente, aquelas primeiras Das que já é utilizado as duas que está escrito em estratégias. inglês, inclusive. Sim. Lá eu uso esse x barra, encontro uma fórmula para esse x barra, inclusive, que envolve lá um logaritmo, e tem até um gráfico para esse x barra lá.
E esse gráfico, inclusive, ele é verificado com ótima precisão quando você compara com simulação computacional. Sim, Então, na verdade, isso pode ser o caminho. Se não der para fazer analiticamente, talvez a gente deva fazer simulações computacionais, computacionais. com várias combinações de residentes e invasores. Mas eu queria ver o que é possível fazer analiticamente antes. Sim. Aí, no caso da gente começar, então, né, a analisar com as duas populações. Na verdade, logo vai ser, mas não é ainda não. Eu acho que eu quero, primeiro que você pense nessa rota aqui. Se você tem todo um intervalo em volta do XR, onde você tem populações invasoras prosperando, o que acontece se você for para um lado ou para outro? Aí você vai ter um XR eventualmente maior. Mas e se esse XR for maior, o que vai acontecer? Deixa eu fazer isso num desenho que vai ser mais claro. Aqui está o zero, aqui você tem o XR. Suponha que você esteja num cenário lá de parâmetros em que você encontra um intervalo em torno desse XR, onde você tem isso aqui acontecendo. Agora, está mais para a esquerda do que para a direita, mas digamos que seja esse intervalo onde o Y cresce. Então você pode ir para a esquerda, mas você pode ir para a direita também. Mas aí você vai passar para um outro cenário em que o XR está à direita. O XR pode estar aqui agora, é o novo XR. Chama XR. Bom, é outro novo XR. O intervalo que em volta desse novo XR, ele vai ser mais deslocado para a direita. Se ele for, por exemplo, assim, que pode eventualmente acontecer? Pode eventualmente do XR, se ele seguir esse caminho que vai se tornando cada vez mais improvável estatisticamente, porque esse intervalo vai ficando cada vez menor, então eventualmente ele pode saturar. Pode ser que exista um momento em que esse XR ele, ele não, já não ultrapassa um determinado valor máximo. Sim. XR máximo, no sentido de que, a partir daqui, só vão prosperar os invasores que estão à esquerda. Sim. Então, isso ou pode acontecer só o contrário, pode ser que ele vá, a rota te impulsione para a direita. E aí ele chega no mínimo. E aí você vai se despirocar com o XR, mas provavelmente não vai acontecer, porque se você for muito para longe do zero, não tem como alimentar populações muito distantes. Sim. Em algum momento esse processo tem que acabar, porque não tem comida cá. Então, eu acho Realmente. que o crescimento do XR deve ter uma fronteira máxima, a partir do momento da qual você não tem mais como subir. Então, isso talvez já seja possível estabelecer olhando o tamanho dos intervalos. O tamanho dos intervalos e como que o XR se centraliza, ele não centraliza, como que ele se coloca dentro dos intervalos, e como que a largura que você tem para a direita ou para a esquerda depende do XR, e no passo seguinte, como o XR vai mudando, como é que vai acontecer esse processo. Com esse intervalo. Sim. Então, isso pode ser, pois, talvez com o que você tem já feito analiticamente, seja possível responder essas perguntas. Fazendo uma Sim. análise esperta do fenômeno. Então, é uma espécie de como é que eu vou chamar isso? De, de um mapeamento iterativo. Então, você, dependendo da escolha de parâmetros, você vai ter um intervalo em volta do XR que vai ser assim. Então, está aqui o XR. Aqui tem um máximo e um mínimo que depende do XR. Eu vou chamar o mimo de um M minúsculo de XR
Esse aqui é um M maiúsculo do XR. Maiúsculo. Isso é o intervalo em que você tem o Y caindo aqui dentro, implica em Y crescer. Então, eu tenho esse intervalo. Esse intervalo vai depender claramente do XR, pode depender de outros parâmetros, e deve depender dos outros parâmetros. Mas digamos que se você fixa os outros parâmetros e pensa só no XR variando. Então, você vai começar com aí você vai ter um Y1 que pertence a esse intervalo, né, que de M do primeiro XR original até o Mzão do XR original. Aí depois você vai eventualmente chegar no Y2 sorteado aleatoriamente, que também está agora num intervalo que é Mzinho, agora não do Y do XR, mas do Y1. Aí eventualmente você vai encontrar o Y3 que está no intervalo, só que Do determinado pelo Y2. Y2. E E assim em por cada passo, esses Y são sorteados dentro desses intervalos. E pode ser que haja uma vantagem maior para quem. Na verdade, certamente tem vantagem maior para quem está em uma determinada faixa. Mas digamos que você sorteie. A pergunta é: esse YN vai atender para quanto? Ou pelo menos qual que é a faixa de valores que esse YN pode atingir a o longo prazo? intervalo, né, dele. Então, talvez isso já seja possível equacionar olhando com cuidado os intervalos daquela parábola lá, onde que são os intervalos onde ela fica positiva. Mas tem Sim, muitos é que cenários. fizemos da última vez, né? Agora tem muitos cenários possíveis. Você vai ter que olhar algum e ver o que acontece naquele cenário. Pelo menos para em algum cenário, pelo menos você entender o que Que pode aconteceu. acontecer. Sim. Para ter o visual, né? E depois olhar todos os outros cenários. E comparar com outros cenários. Sim. Porque pode ser que tenha fenômenos biológicos que só acontecem com determinado arranjo de parâmetros. Sim. E eu acredito que o papel dos predadores, que é, de certa maneira, mediado pelo Φ tem a ver com predadores, vai ser importante. O Φ, que é o quociente dos alfas. Uhum. Isso. E desse H também. Não? O H era importante desde o início, né? Então o H e o Φ devem ser importantes. Exatamente isso que eu estava discutindo ontem, né? Ontem não, do que os dias, semana passada. Era Sim. H e Φ que são coisas importantes. Os mandantes, né? De É. tudo que a E gente aqui, tem que fazer. então, a novidade é o Φ. O Φ vai participar dessa escolha de cenários. Sim. Igual antes também participava. Qual o parâmetro? Fih. Sim, pois é, o Φ. Ele também nos ajudava na escolha do cenário. Então ele vai escolher os cenários e talvez ele seja determinante para ver quais são as possibilidades de convergência dessa estratégia única. Observa que aqui a gente está com estratégias únicas. Então a gente pode imaginar um fenômeno em que tem invasões simultâneas. Então você pode ter uma invasão dupla alguma hora. E isso é Sim. uma probabilidade de acontecer. E aí é que você já deve começar a pensar em populações duplas, né, com duas estratégias sendo invadidas, porque de repente uma invasão dupla anterior gerou uma estratégia dupla Dupla. residente. Sim. Ou pode ser que a estratégia dupla residente pode acontecer porque isso é outra coisa que a gente tem que olhar. E se você tiver o Y crescendo, mas o XR crescendo também ao mesmo tempo. Porque nós não olhamos ainda o que acontece com o XR. Sim. Pode ser que você tenha um cenário que tem um certo XR Que que ambos cresçam. acha vantajoso uma determinada invasão pelo Y e o Y acha vantajoso invadir o XR. Como é que isso pode acontecer devido à presença dos predadores? De muitas maneiras. Por exemplo, se o Y for mais predado pelo predador, pode ser que o XR cresça, porque os predadores vão comer os Y que estão entrando.
Então, é bom, pode ser bom para o XR ter o Y a mais lá no jogo. Sim, como residente com ele. Então pode ser que a diversidade já surja nesse estágio, forçada pelo papel dos predadores. Sim. E é uma coisa que a gente ainda não viu, né? A gente chegou a discutir um pouco disso, A gente filosofou um pensar, pouco em né, no que cima, mas aconteceria. já dá para começar a fazer contas em cima. Sim. De analisar o que acontece com o X. Mas isso eu quero que você organize todos os cenários e agora, em paralelo, bota isso para você pensar nos momentos de ócio. O que você espera que Que aconteça aconteça. num roteiro como esse que eu botei aqui em verde? O que pode acontecer aqui, Sim, nessa sequência? E, eventualmente, a gente vai ter que olhar também o que acontece com os com o residentes XR. que são Sim. invadidos, para ver se isso também pode ser um caminho para você bifurcar já nesse estágio inicial. Após a primeira invasão, né? É. Sim. Então, de começo, né, analisar os cenários e tentar ver ali o Continua intervalo do fazendo o que você está fazendo. YR. Continua fazendo o que você está fazendo, mas pensa nisso também, em paralelo. Tem um momento, depois que você organizar, então, o que eu preciso que você faça? Que você dê uma ênfase bem precisa sobre isso aqui, ó. Se você for fazer as contas, certamente você vai ser capaz de calcular esses intervalos, esse Sim. mínimo e esse máximo. Então, eu Aham. quero que você calcule eles com cuidado e a gente vai precisar deles na mão logo, logo. Ah, não, tranquilo. Tranquilo assim, né? Ainda não peguei a conta para Tem fazer. que tomar cuidado. Mas eu acho que dá para fazer, não deve ser tão difícil, mas vai ser trabalhoso porque você tem vários cenários. Então, Sim, certamente vai depender dos cenários, mas em cada cenário não deve ser tão difícil encontrar. sim. Não, mas só pegar para fazer que provavelmente sai. Quer ver? E aí focar Então, nesse eu preciso cenário, né? te dispensar agora, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Ah, Tá? não, Mas sem acho que problemas. o que eu queria falar é isso mesmo, tá bom? Não, tranquilo. Aí agora eu vou pegar esses novos cenários, né, para analisar. Novos assim, né? Vou analisar todos os cenários para tentar encontrar o nosso mínimo e máximo a partir de agora. Tá legal. Então, eu vou gravar essa conversa, vou parar a gravação e vou botar lá no nosso canal. Tudo bem. Parando.